Olá, amigos, bom dia. Deus abençoe a sua sexta-feira. Mais uma semana chegando ao fim e até aqui nos ajudou o Senhor. Nós damos início a mais um episódio do Devocional A Boa Parte, hoje com um tema muito importante que precisamos esclarecer para que não fique dúvidas na sua cabeça. Muitos interpretam de forma errada e outros não entendem essas palavras de Jesus que vamos ler nesta manhã. Já deixa a sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 9. E antes de iniciarmos a leitura, eu peço a você que se inscreva no meu canal, deixe o seu like, o seu comentário e também nos siga em nosso perfil do Instagram. O link está aí abaixo na descrição. Vamos direto ao texto então, Mateus capítulo 9, verso 14. Então chegaram os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Veja que os discípulos de Jesus não tinham o costume de jejuar, pelo menos não naquele momento, na condição de discípulos de Jesus. Mas os discípulos de João e os fariseus, eles tinham este costume de jejuar e grande parte deles o faziam 2 vezes na semana. Entenda uma coisa sobre o jejum. O jejum, Deus havia determinado e era uma prática dos antigos, do povo que viveu na antiga aliança, praticá-lo em momentos difíceis. Momentos de dor, de tristeza, de luto, de calamidade pública, momento onde eles enfrentavam grandes batalhas e, além de jejuar, eles se vestiam de pano de saco, rasgavam suas vestes, colocavam cinza sobre a cabeça e se prostravam e, em jejum, se humilhavam diante de Deus para clamar pelo socorro divino, pelo auxílio divino. Veja o caso, por exemplo, de Josafá, que quando soube que os seus inimigos haviam se unido para irem contra ele e contra a nação, Josafá, ele decretou um jejum juntamente com todo o povo e ali eles se humilharam perante o Senhor. Então, esse era o sentido e o papel do jejum na antiga aliança, nos humilharmos perante Deus e mostrarmos para ele a nossa dependência nos momentos mais difíceis. Porém, os fariseus, os escribas, os anciãos criaram algo conhecido como tradição oral. Eles pegavam a lei e faziam acréscimos à lei. E um desses acréscimos, que não estava na lei, mas eles criaram, é que a prática do jejum deveria ser feita 2 vezes na semana. Então aquilo virou meio que uma lei, uma regra, e eles jejuavam pelo menos 2 vezes na semana. E tem algo complicado por trás disso. Muitos destes o faziam com a intenção ruim, que a gente vê lá em Mateus 6. Eles faziam para ser visto pelos homens, serem elogiados pelos homens, serem louvados pelos homens. Então, eles, além de acrescentar algo à lei e fazer disso uma regra para todo aquele povo, eles ainda, na maioria das vezes, faziam com uma intenção ruim. Então, eles meio que descaracterizaram o jejum. Eles meio que tiraram a essência do jejum e passaram a tratá-lo de uma forma que Deus nunca havia orientado. Mas os discípulos de Jesus, como eu disse, ali na condição de discípulos, a partir do momento que se tornaram discípulos, já não faziam mais jejuns. E isso intrigou os discípulos de João Batista e dos fariseus, que lhe perguntaram a Jesus: por que os teus discípulos não jejuam? Aí a resposta que Jesus deu foi a seguinte, verso 15. É possível que os amigos do noivo fiquem de luto enquanto o noivo ainda está com eles?
Dias virão quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Jesus ele vai usar um exemplo para explicar o porquê que os seus discípulos não jejuavam. E o exemplo que ele usa era da festa de casamento na tradição judaica. Essa festa durava 7 dias e era momento de celebrar, de festejar. E os amigos, os convidados do noivo, eles não jejuavam naquele período. Afinal de contas, o jejum era usado ou praticado em momentos de tristeza, e ali não era momento de tristeza, era momento de alegria, de festa. E Jesus, ao dar o exemplo do noivo, ele está se referindo a si mesmo. Porque ele vai dizer, vai chegar um dia que o noivo vai ser tirado e aí os seus convidados irão jejuar. Esses convidados aqui, no caso, são os discípulos. Jesus está dizendo assim, eles não têm o porquê jejuar. Nesses 3 anos que eles estão comigo, nesse período, eles não têm motivo para jejuar, porque eles não têm motivo de tristeza. Eu estou aqui com eles a todo momento, eles estão felizes, eles estão alegres, não há motivo para eles jejuarem. Mas, em breve, eu serei tirado, né? Ele estava se referindo à sua morte, à sua ressurreição e à sua ascensão aos céus, e aí sim eles vão jejuar. Então Jesus está aqui resgatando a essência do jejum, que deve ser praticado em momentos difíceis. Quer sejam eles os momentos de lutas, tribulações e calamidade pública, onde nos humilhamos buscando em Deus o socorro, o auxílio e a resposta, ou então no momento de uma grande tentação, de uma fraqueza espiritual, onde jejuamos para buscar mais e mais da graça e da força de Deus. Esse é o sentido do jejum e Jesus deixou isso claro. Ele acabou com aquele jejum religioso que os anciãos haviam criado. E aí ele vai entrar, para concluir o seu raciocínio, ele vai trazer uma parábola, que é uma história que ele contava, um exemplo que ele dava para mostrar uma realidade espiritual. E é aqui, pessoal, que muita gente ou interpreta mal ou não entende, que é essa palavra que diz assim, ó, versículo 16: ninguém colocará remendo novo em roupa velha, porque o remendo força o tecido da roupa e o rasgo aumenta. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres rebentarão, o vinho derramará e os odres se estragarão. Mas põe-se vinho novo em odres novos e assim ambos ficam conservados. Qual é o erro que muitos, eu não posso nem dizer que interpretam errado, mas ou na ignorância ou com má fé, Deus é que sabe, pegam isso e anunciam o seguinte: não misture os vinhos. Querendo dizer que você não pode ouvir outros pregadores, que você não pode assistir outras mensagens, senão aquelas que é pregada pelo pastor ou bispo da igreja que você pertence. Você não pode ler outros livros, outros artigos, a não ser os escritos pela liderança da sua igreja. Só que isso é um erro muito grande. Por quê? A questão que Jesus está trazendo aqui é a seguinte: esse odre velho e essa roupa velha, foca no velho. Não precisa se preocupar agora com a roupa ou com o odre. Foca no velho. E o remendo novo e o vinho novo também, foca no novo. Esse velho e esse novo, Jesus está falando da antiga forma de se relacionar com Deus, que é o judaísmo, e a nova forma de se relacionar com Deus, que é o cristianismo. Também podemos entender como o velho a antiga aliança e o novo a nova aliança, que foi inaugurada no sangue de Jesus. E ele quis usar esse exemplo do odre velho e da roupa velha e do remendo novo e vinho novo para deixar claro que o antigo pensamento, a antiga forma de se relacionar com Deus já não cabia mais, não poderia caber no que Jesus estava trazendo de novo. Eles deveriam ser transformados, deveriam nascer de novo, que essa é a proposta que Jesus traz, um novo nascimento, uma nova realidade, um novo relacionamento com Deus,
para que eles pudessem, de fato, ter esse relacionamento novo com Deus por meio de Cristo Jesus. E aí, qual é o exemplo que ele dá? Agora falando um pouco da roupa velha e do remendo novo. Ele diz assim, ó, você não... Vamos dizer que você tem uma roupa que você gosta muito, mas é uma roupa já velha. E por acaso aquela roupa rasga. Você não vai pegar, não faz sentido algum você pegar um pedaço de uma roupa nova para remendar essa roupa velha. Por dois motivos, basicamente. Primeiro, que você vai perder a roupa nova. Não faz sentido. E segundo, que quando você for lavar a roupa velha remendada com um pano novo, a reação do tecido velho e do tecido novo à água, à lavagem, é diferente. A elasticidade é diferente. Então, é muito comum, ou muito provável, melhor dizendo, que no momento que você for lavar aquela roupa velha com remendo novo, o remendo rebente e você acaba perdendo as duas peças. Não faz sentido. E ele dá o exemplo também do vinho novo em odres velhos. O vinho era armazenado em odres, uma espécie de um saco de couro que precisava ter uma elasticidade boa para suportar o vinho. E o odre velho já não tinha mais essa elasticidade. Então, se colocasse um vinho novo dentro de um odre velho, iria se perder. Ou seja, não caberia, não funcionaria, não daria certo. Então, Jesus está dizendo o seguinte: o judaísmo não cabe no cristianismo. O que vocês vão viver a partir de hoje é algo novo, é um vinho novo que eu estou trazendo, que na verdade é novo no sentido de passar a existir agora, mas já havia sido anunciado e preparado desde o início de tudo, antes da criação de tudo. E um exemplo simples aqui, na roupa velha, no odre velho, no judaísmo, a forma de ter a remissão dos seus pecados era por meio do sangue de um animal inocente que era derramado. Mas no vinho novo, na nova aliança, no cristianismo, a remissão de pecados vem por meio do derramamento do sangue de Jesus Cristo. É apenas um exemplo. O lugar onde Deus habitava, ou pelo menos o lugar onde as pessoas tinham que estar para buscar a Deus, era dentro do tabernáculo, dentro do templo. Isso na antiga aliança, na roupa velha, no odre velho. Na nova e eterna aliança, no vinho novo, todo aquele que crê em Jesus, esteja ele onde estiver, tem acesso à presença de Deus por meio da fé em Cristo. Então, Jesus falou: vocês têm que entender, o que eu estou trazendo é um vinho novo. E enquanto a mentalidade de vocês for antiga, enquanto vocês não renovarem a sua mente, como Paulo vai dizer lá na frente, vocês não vão conseguir experimentar o novo. E falando em Paulo, essa foi uma grande dificuldade que Paulo travou, Paulo e os demais apóstolos, porque eles estavam anunciando o novo, o evangelho, a salvação pela graça, o Cristo como suficiente, mas os judeus, eles se mantinham agarrados à roupa velha, ao odre velho, ao antigo costume, às obras da lei, acreditando que elas deveriam ser praticadas com o fim de salvar os homens. Quando Paulo anuncia o vinho novo, olha, a salvação é por meio da graça, por meio da fé em Jesus, e a fé em Jesus somente, e as boas obras são a consequência. Tá bem? Então, esse é o significado da parábola do vinho novo. Espero que tenha ficado claro a questão do jejum também, como deve ser realizado. E eu quero fazer uma oração a Deus, apresentando a sua vida, entregando a Ele esse final de semana e agradecendo a Ele, pois, como eu disse no início, até aqui, Ele nos ajudou. Oremos então. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus estamos aqui para receber e viver o vinho novo. Senhor, se há alguém orando comigo aqui agora, que ainda tem uma mentalidade antiga, ainda pensa que para ser salvo tem que merecer as boas obras, guardar a lei, é a prática do bem, isso irá justificá-lo. Senhor, que o Senhor o transforme em um odre novo, que o Senhor transforme a mentalidade, o coração, que o teu Espírito trabalhe no coração e na mente,
para que ele creia no Evangelho, creia que Cristo é o suficiente e pare de buscar a autojustiça e confie na obra redentora de Cristo. Opera, Senhor. Opera essa transformação que só o Senhor pode operar. E agradecemos a Ti, Pai, por tamanha bondade e misericórdia que a nós tem sido dada a cada dia. Obrigado por esta semana. Abençoe este final de semana. Guarda-nos a todos e te louvamos, Pai, pois até aqui o Senhor nos ajudou. Amém. E graças a Deus. Deus os abençoe e até segunda-feira com mais um episódio do Devocional Boa Parte.